Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá pessoal, amigos do Botequim Virtual, estamos reabrindo os trabalhos, os garçons já estão a postos e na Semana da Independência, né? O Brasil cada vez mais dependente, né? Vendendo suas empresas públicas e alterando as leis trabalhistas, mas estamos aqui na resistência. E falar em resistência, a gente lembra de um grande compositor da MPB, que é o Aldir Blanc, que fez várias músicas inspiradas no nosso país, começando pelo Bêbado Equilibrista. E o tema de hoje principal é justamente a Lei Aldir Blanc, que trata de um auxílio emergencial para o pessoal da classe artística, o pessoal que trabalha com cultura, que está sofrendo muito. E a gente trouxe aqui, para falar disso, ninguém menos que a Denise Argenta, que ela tem total formação teórica, que o Rodrigo vai apresentar daqui a pouco, que foi ele o idealizador da pauta, como também na prática, atua profissionalmente nessa área. Então, eu já passo a bola para o Rodrigo para apresentar a nossa entrevistada, que é de Chapecó. Eu vou aproveitar, então, para mandar um grande abraço para o meu parceiro e amigo Eduardo Gizzi, compositor, está lançando agora um CD. Bom dia, Rogério. Bom dia, Botequim Virtual. Obrigado, Denise Argenta, por nos conceder essa entrevista. Obrigado pela disponibilidade em um feriado. Você é doutora em patrimônio pela Unirio, produtora cultural na Infinito Produção Cultural, pesquisadora e consultora em políticas públicas para a cultura e economia criativa. Denise, gostaria de começar essa conversa perguntando quem está incluído na Lei Aldir Blanc. Um exemplo. Sabemos que muitas pessoas têm a cultura como uma segunda profissão. Tem registro de músico, obras publicadas, utilizam o corpo profissionalmente, culturalmente, mas são ligados a outra profissão. Essas pessoas que fazem da cultura uma segunda profissão estão incluídas na Lei Aldir Blanc? Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite, Rodrigo, Rogério, pessoal. Satisfação estar com vocês. E, principalmente, agradeço por me convidarem a falar sobre esse tema, que eu considero um tema emergencial, com o perdão do trocadilho, né? Mas é um tema necessário, é um tema urgente. A gente precisa fazer a informação a todo mundo. Essa lei, ela é uma lei de forma até muito rápida, eu diria. O histórico dela, as bases dela começam a ser articuladas em maio pela deputada Benedita da Silva, que é daqui do Rio de Janeiro. E ela foi a responsável por articular e a pensar vários decretos, várias legislações, fazer um grande compilado e juntar várias iniciativas que estavam acontecendo, pensando em ajudar de alguma forma, né, contemplar de alguma forma. Aí a Jandira assume a relatoria dessa lei. E ela foi uma lei, assim, até para surpresa de muita gente, aprovada muito rapidamente, tanto na Câmara quanto no Senado, sem vetos, e assim, por unanimidade. Única bancada que votou contra foi o Partido Novo. Então, ela foi uma lei que passou muito rapidamente. Isso foi uma surpresa para muitos. Foi uma certa esperança para o setor cultural, a gente perceber que havia, de fato, uma articulação grande, e ela aconteceu, essa lei, ela começou a ser pensada
porque a classe cultural, o setor cultural foi vetado no auxílio emergencial federal, que é esse auxílio dos R$ 600 que muita gente está recebendo, né? E as pessoas da área cultural foram vetadas nesse auxílio. Eventualmente, algumas pessoas da área cultural estão recebendo, mas por outros enquadramentos, não como setor cultural. Bem, retomando então e focando na sua pergunta. Quem tem direito ao auxílio emergencial? Pedir licença para dar um passinho atrás antes, para situar o que é de fato essa lei. Ela é uma lei com 3 pilares. Ela tem um auxílio emergencial nos mesmos moldes do auxílio emergencial federal geral, tá? Que segue a mesma legislação. Quem tem direito é quem teve renda até 28 mil em 2018, vale para o auxílio emergencial cultural, mesmíssima regra do auxílio emergencial geral. Renda até 28 mil em 2018, não estar com rendimento atual, comprovar exercício cultural, atividade cultural nos últimos 2 anos, a contar de 29 de junho de 2020 para trás, tá? Esse é o primeiro inciso da lei. Segundo inciso da lei, auxílio emergencial para espaços culturais. Quem tem direito? Qualquer espaço cultural, seja com registro CNPJ ou não, pode ser um espaço cultural informal, desde que comprove a atividade cultural 2 anos a contar, 2 anos para trás, a contar de 29 de junho de 2020 para trás. Então, você vai ter que comprovar com portfólio de atividades que você, enquanto espaço cultural, estava aberto, funcionando nesses últimos 2 anos. Terceiro pilar da lei. O inciso 3 diz que tanto estados quanto municípios podem editais de fomentos, edital para música, edital para artesanato, edital para patrimônio, edital para literatura, livre leitura, dança, circo, enfim, todas as setoriais de cultura. Então, estados e municípios vão publicar editais de fomentos pilares. O auxílio emergencial, o edital, o auxílio para espaços e coletivos e os editais. Essa é um resuminho de o que é que essa lei atende e quem é que ela atende. Tá? A priori, se candidatar, ou apresentar um projeto cultural e, se esse projeto for avaliado e for aprovado, ele pode ser executado e vai receber um recurso para isso. O que pode barrar isso? Regulamentações estaduais e municipais. A regulamentação federal não trouxe nenhuma novidade, lamentavelmente. A gente estava esperando que a regulamentação federal ela fosse uma regulamentação de fato, bem estruturada, dizendo quem pode ter acesso a editais, quem não pode, enfim. A gente tinha uma expectativa de que essa regulamentação ela fosse uma regulamentação abrangente e resolvesse algumas questões pontuais. Isso não aconteceu, mas deixou aberto para que estados e municípios façam suas próprias regulamentações. Então, pode acontecer de estados e municípios fazerem essa restrição. Se o agente cultural está com rendimento, ele não vai ser premiado. Tá? Então, a gente ainda tem, aos 48 do segundo tempo, a gente ainda tem
algumas dúvidas quanto ao inciso 3 dos editais. Denise, pelo que eu entendi, é mais voltado para pessoas jurídicas, é isso ou não? Não. A gente tem 3 incisos. A lei, né, lá no artigo 2º, ela tem 3 incisos. 1, auxílio emergencial pessoa física. Esse auxílio emergencial pessoa física, ele vai ser organizado e distribuído, vai ser gerenciado pelo Estado. No caso do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro é que vai fazer o gerenciamento desse recurso e a distribuição para pessoas físicas. Aí a gente tem auxílio emergencial, coletivos e espaços culturais. Esses coletivos e espaços culturais podem ou não ter CNPJ, mas eles são espaços, eles são instituições culturais. E o terceiro inciso são os editais. Então, a gente tem o auxílio emergencial, que é alimentos, que é aquele socorro para a pessoa que está sem renda nenhuma, né? Para comprar comida, para fazer mercado, para pagar a luz, para comprar um remédio. Esse auxílio, ele não tem prestação de contas nenhuma. Ele é nos mesmíssimos moldes do auxílio emergencial geral federal, que está sendo pago pela Caixa Econômica, tá? O inciso 2º, do auxílio para pessoas jurídicas ou coletivos, espaços informais, né? A título de esclarecimento, você deixou bem claro que a lei ela é organizada e praticada por órgãos, ou seja, pelos estados, ou seja, pelos municípios, né? Mas, a grosso modo, são 2 grandes divisões. Uma é a atividade cultural, e a outra é a entidade cultural. Existe uma diferença bem grande entre a atividade isolada e a coletiva. Aqui no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, tem um Conselho Municipal de Cultura. É um conselho? É o quê? Como é que ele organiza essa distribuição desse benefício? Ótima pergunta. Essa lei e a estrutura dela e como foi pensado o caminho de como esse repasse, como esse recurso vai chegar na ponta, ela só foi possível porque a estrutura da Lei Aldir Blanc, ela foi construída, ela foi pensada a partir de uma estrutura anterior, que era a estrutura do antigo Sistema Nacional de Cultura. Isso é muito importante de a gente registrar, porque a gente teve, até 2016, um Sistema Nacional de Cultura que tinha uma certa capilarização e uma certa estrutura de participação social nos moldes dos conselhos e fóruns sociais que vocês devem lembrar, não faz muito tempo, foram extintos, né? O Conselho Municipal, o Conselho Nacional, não municipal, o Conselho Nacional de Cultura, ele funcionava numa estrutura muito semelhante à estrutura do SUS. Se alguém tiver alguma intimidade com o SUS, vai saber que o SUS tem um Conselho Nacional de Saúde, você tem conselhos municipais, conselhos estaduais e tem repasse fundo a fundo. Esse recurso da Lei Aldir Blanc são 3 bilhões, 3 milhões, 3 bilhões, é o maior aporte na área cultural da história do Brasil, e ele não é um recurso que caiu do céu ou que foi tirado de uma outra área, não. Ele é um recurso que estava no Fundo Nacional de Cultura, que é dessa estrutura. Essa estrutura ela foi construída passo a passo ao longo de mais de 10 anos, um processo que começou em 2003, foi consolidado com a criação, aprovação da Lei do Sistema Nacional de Cultura em 2011, 2012, e esse recurso ele estava na conta do Fundo Nacional de Cultura, esperando esse possível repasse fundo a fundo.
Municípios e estados que já têm seus fundos municipais, fundos estaduais, conselhos municipais de cultura, conselhos estaduais de cultura, já saíram na frente e já estavam com boa parte da estrutura pronta para receber esse recurso. Municípios e estados que ainda não têm essa estrutura estão penando um pouco. Por quê? Como é que esse recurso chega? Primeira coisa, tanto o município quanto o estado precisa fazer um cadastro de agentes e espaços culturais. Esses agentes e espaços pode ser, no caso de espaços, pessoas físicas à frente de um espaço coletivo, né, ou pessoa jurídica já formalmente constituída, né, espaços formais e informais, e os produtores culturais, que vão lá, se cadastram. Recentemente, fechou na semana passada, a primeira rodada de cadastros da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um Conselho Municipal de Cultura. Mesmo tendo um Conselho Municipal de Cultura, é preciso contar com uma participação social ampla, com um controle social muito minucioso, porque a forma de controle, de fiscalização desses recursos, ela se dá por participação social. A lei ela foi pensada intencionalmente, propositalmente, né, redundância intencional para que a gente fixe bem isso. A lei foi pensada de propósito para ter muita participação social, para ter muito controle social. Porque como é que você vai garantir que esses recursos eles estão chegando de fato a quem precisa? A partir da fiscalização, a partir do controle social. No caso do Rio de Janeiro, já trazendo para a nossa realidade aqui no nosso chão, o município do Rio de Janeiro estava com o cadastro aberto até o dia 3, semana passada. Esse cadastro, ele é um cadastro que ele vai ser reaberto ciclicamente, porque assim, até a semana passada, o Rio de Janeiro não chegou a 10 mil espaços e produtores culturais registrados. Isso é muito pouco para um município como o Rio de Janeiro, que tem uma produção cultural vastíssima, que tem espaços culturais a perder de vista. E olha só, essa lei ela já está provocando uma coisa que se esperava que o Fundo Nacional de Cultura provocasse. É intencional isso, e é muito bacana que isso esteja acontecendo, porque a gente precisa ter ideia de qual é a dimensão do fazer cultural no Brasil. Quantos são os produtores culturais? Quantos são os espaços culturais no país? A gente não tem ideia. A gente sabe que a cadeia produtiva da cultura movimenta cerca de 1% do PIB. Isso não é pouca coisa. A gente parar para pensar que o Brasil ele tem uma produção cultural feita muito, como é que eu vou falar? De forma informal, de maneira informal. Sem você ter um controle, sem você ter uma sem você ter uma política efetiva. Você tem gente produzindo cultura às próprias custas, sem nenhum incentivo. Aí você fala assim, mas precisa de incentivo? As nossas duas principais indústrias são a agricultura e a agroindústria, né? A indústria de uma forma geral, né? A agroindústria concentrando a agricultura, a indústria, enfim. E ela tem incentivos significativos, aportes anuais. Então, você tem uma outra indústria, que é a indústria criativa, a indústria cultural, produzindo às suas próprias custas e trazendo riqueza para o país. Se a gente pensar em termos de fomento direcionado, a gente vai ter um investimento muito maior. A gente vai ter um retorno econômico ainda mais significativo.
Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu fui fazendo um arco, mas eu acho que... Um adendo. O cadastro do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ainda não foi aberto. Hoje de manhã eu acabei dando uma pesquisada para saber se a gente já tinha alguma novidade. Espera-se que até o final dessa semana o cadastro estadual do Rio de Janeiro abra. E digo para vocês, quem é que tem que se cadastrar? Todo mundo. Porque a ideia mesmo que a gente não precise de auxílio emergencial pessoa física, que a gente não tenha um coletivo para pedir auxílio para o coletivo, para o espaço cultural, mesmo que a gente não queira agora apresentar um edital, é importante que a gente se cadastre. Dentro desse início da lei, já existe uma prática disso? Já existe o primeiro caso que já foi contemplado, ou grupo de pessoas que foram contemplados? E qual é o valor? Eu não ouvi o valor. É R$600 também? Então, a sua pergunta eu vou repartir ela em vários pedacinhos. Primeira coisa, o primeiro município do país a ter recebido o recurso é o município de Nonoai, lá no Rio Grande do Sul, pertinho de Chapecó. Conheço Nonoai. É um município de... E até me surpreendeu, assim, é um município de população maioria indígena, colonização italiana, enfim. E é ali na divisa, logo depois da ponte do Rio Uruguai, ali na divisa com Chapecó. O primeiro estado do país a receber o recurso foi o estado do Amapá, e esses foram 100 municípios e 5 estados a receber. Agora, na semana passada, na sexta-feira passada. Como é que vai funcionar esse receber o recurso? A maioria dos profissionais da cultura tem um segundo emprego, né? E se cadastrou no auxílio emergencial federal por essa segunda ocupação, né? E se conseguiu receber por esse segunda ocupação, não vai ter direito. O valor é R$600, segue a mesma normativa, para o auxílio emergencial, segue a mesma normativa do auxílio federal. Se o valor é R$600 em 3 prestações, o pessoal da cultura vai receber 600 em 3 prestações. Se prorrogar, vai prorrogar o auxílio emergencial da cultura também. Se diminuir o valor do auxílio federal, vai diminuir o valor do auxílio da cultura também. Segue a mesmíssima normativa. É uma lei encadeada com a lei maior. Perfeito. Segunda questão, a aplicabilidade dos recursos. O que significa o município já ter recebido o recurso? Significa que ele já fez esse trâmite inicial, que é o quê? Já fez uma programação de como vai usar o recurso. O que significa essa programação de como vai usar o recurso? Significa que lá na plataforma Mais Brasil, o município ou o estado se cadastrou, disse, olha, nós já fizemos um mapeamento do nosso setor cultural, nós identificamos, no caso de Nonoai é um município super pequeno, não lembro agora de cabeça quantos mil habitantes, mas vamos dizer que seja 5 mil habitantes. Nós temos 5 mil habitantes, desses 5 mil, 1.500 são do setor cultural, a gente vai fazer aqui um edital de cultura popular, vamos fazer um edital de artesanato, vamos fazer um edital de música, vamos fazer um edital de culturas integradas, cada edital vai ser de tantos mil, vamos pagar um prêmio de 3 mil cada premiado, enfim, ele já fez uma estimativa de como vai usar o recurso, já disse, olha, nós temos 30 espaços culturais, esses 30 espaços culturais vão receber 5 mil cada um em 2 parcelas e o restante vai ser para os editais. 20% de todos os recursos no global, né, no federal, são para editais. Isso dá, em 3 bilhões, dá 600
milhões de reais para editais. Isso numa capilaridade nunca vista na história do Brasil. Você tem mesmo o município de Nonoai, tem um município lá da ponta, o São João do Oeste, lá na divisa com a Argentina, Itapiranga, o município do Rio, o município de São... Todos os municípios do país inteiro, não importa a quantidade de pessoas, né, o número de habitantes, a distância do centro, todos os municípios vão produzir editais. Isso nunca aconteceu. Tem municípios que nunca na história fizeram um edital de cultura e estão fazendo pela primeira vez. Tem municípios em que as pessoas nem sabem que o que elas fazem é cultura. E pela primeira vez elas estão se vendo perguntadas: o que eu faço é cultura? Eu tenho direito? Eu posso concorrer? Isso é inédito, isso é uma coisa incrível. Era essa a ideia do Fundo Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura, e a Aldir Blanc, ela é uma lei emergencial, obviamente, ela é uma lei pontual, começa e acaba aqui, tipo, até 120 dias, 31 de dezembro, a gente precisa fechar as contas, né, e tem 120 dias a contar de 31 de dezembro para fazer a prestação de contas, mas o legado dessa lei, ele é incrível, é uma coisa que a gente vai conseguir construir um mapa cultural do Brasil, que a gente já tentou e nunca conseguiu. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas... Denise, só para completar a pergunta, que eu entendi quase toda, só não entendi como é que fica a ligação Estado e município. Ela é municipal? Como é que confunde com o Estado? Entende? Então, essa é uma excelente pergunta. O município é o principal, é o foco? O município e o Estado, eles dividem competências. Essa foi a única coisa que a regulamentação nos trouxe de concreto. Porque o artigo 2º tinha lá os 3 pilares, né? Auxílio emergencial pessoa física, auxílio emergencial espaços e coletivos e edital. Todo mundo faz tudo. A regulamentação distribuiu. Estados ficam com o auxílio emergencial pessoa física e publicam editais. Municípios ficam com o auxílio para coletivos e espaços culturais e publicam editais. Aqui está a pegadinha. Estados e municípios precisarão acordar entre si quais editais cada um publica, para que não haja sobreposição. Tipo, eu vou ter um edital de música no estado e vou ter um edital de música no município. Não. Os editais, eles vão ser combinados. Municípios publicam tais editais, estados publicam tais editais, então você já sabe que não vai concorrer em todos os editais de tudo ao mesmo tempo, né? E aí, o Estado é responsável pelo auxílio emergencial pessoa física. Por quê? Porque o Estado tem mecanismos para fazer esse controle e essa prestação de contas fiscal, que o município talvez não tivesse essa possibilidade, né? Uma estrutura, uma demanda muito grande. Então... Perfeito. A gente lembra para aqueles caras que chegam no botequim já com a cuca meio cheia de cachaça, que cadeia produtiva não é serviços forçados na prisão. Cadeia produtiva são os desdobramentos de cada atividade, né? Um evento, por exemplo, como a Feira das Iabás, ou do Trem do Samba, várias pessoas no entorno ganham com isso. Não é isso? Desde a senhorinha que faz um caldinho de feijão, até o dono do botequim, o outro também que tem um atacado de bebidas. Então, essa lei é muito bem-vinda e tem aquela história de que há mais que vem para bem, né? Uma emergência, nós fomos obrigados a mapear as pessoas que estavam aí, muitas nem sabiam, né, que poderiam ter acesso a incentivos do governo. A Denise lembrou muito bem que o agronegócio tem incentivo, né? Então, por que não a cultura ter também? A gente está entrando nos nossos comerciais e vamos voltar daqui a pouco, viu, Denise?
E a gente lembra para os nossos ouvintes para clicar, né, dar um like lá no nosso canal no YouTube, Botequim Virtual. Nós temos página no Facebook e temos o nosso site, tem blog acoplado a ele, né, botequimvirtual.com. Muito fácil, botequimvirtual.com. Então, visitem a nossa página, deixem seu likezinho lá no canal do YouTube. Quem acaba de chegar aqui no nosso botequim é a Alana Gandra. Então, que bom que tem mais uma representante aqui do sexo feminino para conversar com a Denise. Eu já vou passar logo para o Luiz Antônio, que ele está ali ansioso para fazer uma pergunta. Vai lá, meu amigo. Pessoal, olha só. Doutora Denise, ainda há pouco, o nosso amigo Rogério falou sobre cadeia produtiva. E eu lembro que logo um dos setores que foi apontado como grande perdedor seria o turismo. Mas não só no Brasil, como em todo o mundo, o turismo, eu não sei se ele tem uma dependência da atividade artístico-cultural, mas com certeza tem vinculação forte. Então, nessa hora que a gente vê que as pessoas têm uma certa dificuldade de pensar e planejar de forma integrada. Isso porque a gente está vendo aqui também, pelas suas respostas, depende muito de uma atuação muito bem articulada entre os três poderes, federal, estadual e municipal. E, principalmente no poder federal, é dificuldade para todo lado, em todas as áreas. Eu acredito que também isso aí, esse projeto da lei Aldir Blanc, ele vai ter muito melhor se a União ela cumprir o seu papel nesse momento de dificuldade imposta pela pandemia. O que a senhora poderia comentar sobre isso, doutora Denise? Então, de fato, a gente tem... Bom, eu vou organizar a tua pergunta em algumas etapas. Vou começar com uma questão da cadeia produtiva da cultura. Quando eu falo cadeia produtiva, é exatamente isso que você comentou, o Rogério já falou antes, ela implica muito mais do que a atividade pontual. Eu tenho uma peça de teatro. Para você ter uma peça de teatro, você precisa de costureira, você precisa de iluminador, você precisa de equipe de som, você precisa de um todo que está articulado com essa cadeia produtiva, né? Quando você está pensando de forma macro, de forma governamental, de forma estatal, você precisa efetivamente reconhecer todas as etapas desta cadeia. E, obviamente, o turismo é parte da cadeia produtiva da cultura, é uma parte indissociável. O que não significa que hoje a cultura estar como uma secretaria dentro do Ministério do Turismo nos ajude. Muito pelo contrário. Por quê? No Brasil, infelizmente, a gente tem um entendimento de turismo que toca nesse ponto, exatamente nesse ponto que você está falando, que o turismo ele é entendido como uma coisa à parte, embora na prática exista uma ligação muito amarrada entre cultura, turismo, gastronomia, o todo, né? Que é exatamente essa questão da cadeia produtiva. O que o governo precisaria fazer? E, lamentavelmente, não está fazendo. É ter essa estrutura, ter essa dinâmica
de um sistema nacional de cultura, que é o que nós tínhamos até 2016. Eu, infelizmente, participei dos momentos derradeiros, assim, de extinção do Sistema Nacional de Cultura. Eu fui do Conselho Nacional de Cultura até 2016, 2017. Infelizmente, o Conselho ele acabou se extinguindo à revelia, né? Mas o que a gente precisaria? A gente ter esse sistema estruturado. Quando a gente está falando de um Sistema Nacional de Cultura estruturado, eu tenho o nível macro, né, o governo federal, eu tenho os estados, eu tenho os municípios e eu tenho as estruturas de base. Esse sistema, ele seria um sistema pensado de uma forma randomizada, de uma forma capilarizada. Você não começa de cima, você não começa nomeando notáveis, como era até muito pouco tempo atrás, até o início dos anos 2000 no Brasil, a gente tinha conselhos de notáveis nas diferentes áreas. E isso é muito ruim, porque num conselho de notáveis, você premia, você privilegia, você dá voz para determinados segmentos sociais que são mais alinhados com o gestor, que estão mais alinhados com as suas crenças, que estão mais alinhados com as suas ideologias. Quando você tem uma representação democrática, popular, escolhida desde a base, você efetivamente está contemplando as diferentes vertentes, as diferentes expressões culturais. Como o Rodrigo falou no começo da entrevista, a gente é um país riquíssimo. E realmente, a gente tem uma riqueza imensa. E se a gente parar para pensar, nos últimos 20 anos passados, a gente teve um salto de crescimento no reconhecimento de diferentes expressões, de diferentes fazeres culturais que até então eram completamente invisibilizados. Vide as culturas populares, as manifestações de matriz africana, afro-brasileiras, enfim, a gente teve um curto espaço na história cultural do Brasil de parar para reconhecer outras formas de fazer cultural que estão muito ligadas com o nosso chão. Nosso chão é o quê? É Brasil, é latino-americano, é afro-brasileiro, e a gente, durante um grande período da nossa história, a gente teve uma perspectiva colonial da cultura. Isso é chocante de perceber, que quando a gente só privilegia a edificação, como é que eu vou dizer, a edificação arquitetônica maravilhosa, não sei o quê, e não privilegia a casinha de sapé, o terreiro, a construção de pau a pique, a tenda indígena, a gente está tendo uma visão colonizada de cultura. Então, para fechar a minha resposta à sua pergunta, eu não tenho expectativas que nesse governo a gente tenha uma perspectiva diferente de cultura vinda do governo, uma abertura vinda do governo federal. Mas a minha esperança e a minha prática e a minha vivência, ela é de base, é do chão, da cultura popular, da cultura raiz, do povo fazendo a sua própria história. É por esse viés que a gente efetivamente tem condições de resistir, de continuar, de ter uma manutenção das nossas práticas culturais. Então, é isso que... Muito bom. Doutora Denise, a sua fala, sua resposta, me faz lembrar que quando Gilberto Gil era ministro da Cultura, com o samba de roda, um grande esforço garantiu que a Unesco concedesse ao samba de roda o título de patrimônio imaterial da humanidade. Aqui no Rio de Janeiro,
por causa do aluno, a Unesco também concedeu esse reconhecimento. E nós aqui estamos correndo o risco de perder, porque precisa ter isso que a senhora citou nas suas mãos, a participação das bases, que é o chamado, não é manejo que eles chamam, não, isso é um plano é um plano que é elaborado pela sociedade para cuidar daquele patrimônio. E nós, até hoje, corremos o risco de perder o título porque a prefeitura não faz a sua parte. Na verdade, a gente tem essas situações singulares, né, de risco de perda de título e tal. A única forma hoje que a gente tem de conseguir barrar isso é mobilização popular. A única possibilidade que nós temos é mobilização popular. Tem uma outra que também é uma certa forma de mobilização popular, mas a gente está um pouquinho com dificuldade nisso, que é eleger representantes efetivamente conscientes e cientes do patrimônio da riqueza do povo. E quando a gente tem representantes que não conhecem a própria história, a gente tem problemas seríssimos em todas as áreas, né? Mas você toca num ponto bem importante, a gestão do Gil, a gestão do Juca, mesmo a gestão da Marta, foram boas gestões para o Ministério da Cultura, lembrando que a Marta foi a responsável pelo Vale Cultura, mas o Gil, ele inaugurou uma era de ouro na cultura brasileira. Essa legislação de reconhecimento dos patrimônios imateriais, e isso é muito significativa, é uma política afirmativa no sentido de que a cultura do povo simples, a cultura popular, a cultura de massas, ela é basicamente imaterial. A gente não tem palacete para tombar, para reconhecer, para preservar. A gente tem a nossa história, a gente tem o nosso canto, a nossa dança. Nós, povo, e assim eu incluo nisso, nós todos, a gente tem a cultura impalpável. Então, aprovar uma legislação de reconhecimento, de proteção de patrimônios imateriais, lembrando que essa legislação ela é de 2004, ela é recentíssima, a legislação de patrimônio material, ela tem bases na Constituição de 37, que cria o IPHAN, 1937. A gente tem quase 100 anos aí para chegar a um reconhecimento de patrimônio imaterial, e isso é político, isso é percepção política de nós enquanto povo e do que nós temos enquanto riqueza. E aí, volto a falar, a questão da colonialidade. Isso é uma questão muito forte, na cultura ela é muito presente, e quanto mais a gente avança para ampliar o reconhecimento de cultura e para valorizar os nossos fazeres culturais tradicionais, mais a gente rompe com esse colonialismo. Né? Então, acho que isso é fundamental. Perfeito. Alana, quer perguntar? Eu quero perguntar, doutora Denise. Tudo bom, Alana? Tudo bem? A estimativa aqui no estado do Rio é que 20 mil pessoas terão direito ao auxílio emergencial aí da Lei Aldir Blanc. A gente sabe que o pessoal da cultura é muito maior. Exatamente. Quer dizer, isso a gente estendendo a nível Brasil é uma loucura de gente. E, quer dizer, essa lei é um paliativo, ela não vai resolver coisíssima nenhuma, é isso, não? Então, sim, ela é uma lei emergencial, ela é um paliativo, ela foi pensada na esteira desse momento terrível que a gente está vivendo. A cultura foi, vocês já devem ter ouvido isso muito, né? A cultura foi a última, a primeira a parar e vai ser a última a retomar as atividades, e mesmo retomando as atividades,
a gente não tem garantia nenhuma de que isso, essa retomada, porque assim, você está aqui com 6 meses de rendimento zero. A retomada, ela vai ser uma retomada paulatina, pouco a pouco. Então, você não vai ter um caixa imediato para suprir as necessidades básicas, e as pessoas estão passando fome, literalmente as pessoas estão passando fome. Então, ela é uma lei paliativa, sim. O que essa lei tem de legado, e isso é importante a gente ressaltar mais uma vez, com os trâmites para consolidar o recebimento desses recursos, a gente vai ter um raio-x inédito, sem precedentes, do que é a cultura brasileira. Vai ser o completo? Vai ser o absoluto? Não. Mas vai ser o maior mapeamento da cultura brasileira já feito na nossa história. Por quê? Porque todos os municípios, desde o menorzinho até os grandes municípios, que assim, um município como o Rio de Janeiro, que é um município que tem um fazer cultural na sua essência, que tem o fazer cultural como uma dos pilares da sua economia, tem uma noção, mais ou menos tem uma noção de quanta gente atua com cultura. Não é um dado exato? Não. Nenhum município tem isso. Nem Rio, nem São Paulo, nem... mas a gente tem, nos municípios maiores, até por uma estrutura maior, uma noção um pouco mais apurada do que a gente tem em termos de cultura. Pequenos municípios, a gente comentou até no começo, tem muitos municípios que nunca fizeram um edital na vida, nunca. Tem municípios que jamais publicaram, deram um prêmio de atividade cultural, né? Nunca fizeram um edital cultural, nunca mapearam os seus artistas. Tem gente, e isso assim, eu não estou falando de especulação, estou falando de fato, tem municípios em que os agentes culturais não sabem que são agentes culturais. Então, essa lei, ela está fazendo uma coisa que era o que a gente sonhava fazer com o Sistema Nacional de Cultura. Fazer esse grande mapeamento. A gente tinha, inclusive, um projeto chamado SNIC, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Não sei se alguém aqui chegou a participar disso, chegou a fazer o seu cadastrozinho lá no SNIC. A ideia era que essa plataforma fosse uma plataforma que congregasse todas as atividades culturais, que todos os agentes, todos os coletivos, todos os espaços se cadastrassem lá para a gente ter um grande mapeamento da cultura nacional. Isso, infelizmente, como todo o resto da estrutura está meio que abandonado, meio que... eu não sei, assim, porque não teve uma portaria dizendo está extinto o SNIC, está extinto o Sistema Nacional de Cultura, né? Mas a gente já teve outros momentos na história do Brasil em que simplesmente se abandonou, né? Então, eu prefiro não dizer de uma forma definitiva o que é que vai acontecer com isso, né? Quem sabe o cenário mude, quem sabe alguma coisa aconteça. Mas na prática, hoje, a única forma concreta de a gente ter um mapeamento um pouco mais apurado do que é que a gente tem e faz em termos de cultura no Brasil os cadastros motivados pela Lei Aldir Blanc. Isso é um legado. Isso é algo que fica e é algo que a gente tem condições de operar a partir disso. O Sistema Nacional de Cultura e o Fundo Nacional de Cultura, eles já tinham essa estrutura semi-pronta de como é que poderia ser feito esse repasse de recursos fundo a fundo. E havia todo esse trâmite, essa expectativa de que isso se realizasse. Mudou o governo, aconteceu tudo que a gente está assistindo, e isso morreu. Aldir Blanc diz, a gente pode fazer repasse fundo a fundo. Os municípios e os estados podem gerenciar esse recurso, e isso é
realmente eficaz no sentido de capilarizar os recursos, os acessos à cultura. Isso é possível, a gente tem, nós fizemos. Então, este legado, ele é fundamental para que a gente possa dar continuidade. Esta luta, ela é uma luta de 10 anos, 20 anos. Então, a gente tem condições de avançar a partir daqui e garantir que, olha, a gente já fez isso, a gente pode fazer novamente, porque esses recursos do fundo, eles continuam entrando. Os recursos do fundo são, basicamente, um percentual de apostas que entra, um percentual... Oi? Acho que alguém está falando. Um percentual de apostas que entra, um percentual de impostos que é destinado, ainda não é o 1,5%, ou 2%, que a União deveria destinar para a cultura, não é. Mas é um recurso que existe e ele é destinado. Isso é dotação orçamentária. Quem trabalha com orçamento público sabe. Dotação orçamentária são rúbricas específicas para cada área. A gente tem uma pequena verba que entra para a cultura. A gente pode continuar fazendo isso? Pode. Se a gente tiver força política, força de mobilização nacional para dar continuidade a esse processo. Então, eu sou muito esperançosa. Eu confesso que eu sou, assim, esse caminho de repasses fundo a fundo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Alana. Respondi. Eu ouvi o Rogério falando sobre as cadeias produtivas e eu fiquei pensando na cadeia produtiva do carnaval que está parada e não sabe quando vai ser e se vai ter, e eles estão sofrendo, passando necessidades também muito grandes. Né? Exatamente. Entra na mesma lógica. Muita gente vai receber auxílio emergencial, lembrando que essa estimativa de 20 mil pessoas, ela toca nesses dois pontos que a gente já comentou anteriormente. Primeiro, quem recebeu o auxílio emergencial geral, aquela fortuna de R$600, não tem direito ao auxílio emergencial da cultura, e que a maioria das pessoas que precisava de auxílio emergencial, mesmo não recebendo pelo viés cultural, né, como atividade cultural, conseguiu por outra ocupação. Então, o número de pessoas que vai receber auxílio emergencial, pessoa física, na cultura, na lei da Aldir Blanc, ele pode ser menor, pode ser diferente para baixo, para menos. Né? E aí, assim, pelo menos 20% desse recurso, desses 3 bi, pelo menos 20% vai ser destinado a editais. O mínimo é 20%. Eu estimo que muitos municípios vão fazer mais, vão fazer um teto um pouco maior do que os 20%, porque vai sobrar recurso, principalmente do auxílio emergencial pessoa física. Essa é a estimativa, não só minha, né, mas de vários produtores culturais, de vários agentes culturais que estão acompanhando a legislação da Aldir Blanc. Perfeito. Rodrigo? Sim. Doutora Denise, como nós poderíamos fazer tomar cuidado dessa gestão, nós, a população, tomar cuidado dessa gestão do dinheiro, ou seja, pelo que está entendido, vai ser via prefeituras e Estado. Como esse dinheiro da Secretaria Municipal de Cultura, de fato, chegar ao artista e não ser desviado no meio do caminho, até, entre aspas, legalmente, tipo uma OS de um sobrinho de um amigo do prefeito que pega o dinheiro, citando o caso do Rio de Janeiro, temos uma infelicidade de uma mistura perniciosa, poder, religião, que pega o dinheiro, mas como religião poderia ser em outras áreas, que pega o dinheiro, em vez de ser aplicado na cultura, é desviado. Como
fazer essa fiscalização, por onde entrar aí nessa pegadinha, como você até citou numa resposta anterior, que há certas pegadinhas. Como ficar alerta a isso e denunciar? Controle social, participação social. Não existe uma possibilidade, um caminho fácil. É um caminho árduo, é um caminho cansativo, é um caminho que demanda muito, mas é a única possibilidade que nós temos. Como assim participação social? Como palpavelmente isso? Algumas possibilidades. Primeira, no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela promoveu no mês passado, no mês de agosto, um ciclo de fóruns setoriais de cultura, cuja pauta exclusiva era a Lei Aldir Blanc. Esses fóruns, eles eram regionais, né, por área de abrangência e tal, tipo Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Centro, e você mandava um e-mail lá, se cadastrava e participava. Quem é que pode participar de fóruns de cultura? Todas as pessoas interessadas. Eu preciso ser um artista? Preciso ter uma carteirinha? Não. Você só precisa ser uma pessoa interessada. A ideia da Lei Aldir Blanc, ela é uma ideia muito alinhada com uma coisa que era muito, muito moda no início dos anos 2000 e que, inclusive, é uma coisa que eu acho que deveria ser resgatada, que eram os orçamentos participativos. Acredito que algumas pessoas já participaram dessa prática. A ideia da Aldir Blanc, ela está assentada numa estrutura que é similar, de que a forma de uso e de fiscalização dos recursos, ela deve ser decidida coletivamente. A Federação Nacional dos Municípios, do Conecta, que é o Conselho Nacional de Gestores Culturais, estão nesse sentido, de que os gestores públicos se aliem, se juntem com a sociedade civil e que esse controle, essa fiscalização, ela aconteça de forma muito próxima, validada pela sociedade civil. Por quê? A lei, ela tem um dispositivo de que, se o gestor for denunciado por não estar fazendo a gestão dos recursos de forma participativa, ele pode responder legalmente por isso. O que está acontecendo? Há muitos gestores que, ao invés de perceber nisso uma oportunidade de se associar à comunidade, se associar à sociedade civil para trabalhar em conjunto, assim, não, eu não vou mexer com essa lei, porque essa lei vai me dar muito trabalho, isso aqui está me enchendo o saco, eu não quero saber. E é justamente o contrário. A única forma de a gente garantir que esses recursos sejam bem usados é transparência, participação social e acompanhamento. Não existe outra forma. No caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, as discussões já começaram. Esses cadastros, eles são cadastros que devem ser validados e depois publicados. Olha só, a gente tem aqui, vamos imaginar que fechou eu não tenho acesso aos últimos números de pessoas cadastradas. Até a última vez que eu olhei, estava em 6.500 espaços e pessoas cadastradas na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas eu estimo que tenha chegado a pelo menos uns 8.000 cadastros. Digamos que desses 8.000, 3.000 tenham reivindicado auxílio emergencial. Em 3.000 pessoas que reivindicaram o auxílio emergencial, isso vai estar publicado lá no portal. Olha, fulano, fulano, fulano. A gente conhece alguém. E se a gente conhece alguém que solicitou o auxílio indevidamente, a gente pode abrir uma denúncia dizendo, olha, ou aquela pessoa solicitou o auxílio, foi negado,
você pode entrar com um pedido dizendo, olha, essa pessoa tem direito, ela realmente está passando necessidades, a gente tem como atestar isso. Então, é uma coisa fácil? Não. Dá trabalho? Dá. Participar dos ciclos de debates no mês de agosto, olha, tinha noite que era perto da meia-noite e eu estava aqui. Né? Tem uma facilidade que hoje é online, né? Mas tem uma dificuldade que a gente está exausto de tanta coisa online e tal. Mas não tem outro caminho, não é um caminho fácil. O município do Rio de Janeiro está um pouco mais adiantado. O Estado, eu vejo com uma certa preocupação, ainda não publicou cadastro, ainda não publicou nenhuma coisa mais palpável. Eu tenho acompanhado alguns pronunciamentos da secretária, enfim, mas a gente ainda não tem nada muito palpável, né? Mas a única forma que a gente tem é participação social. Não existe outra forma. Infelizmente, não tem uma fórmula mágica que a gente poderia simplificar. Perfeito, pessoal. Nós estamos vendo aqui que o botequim também é cultura, né? E para aqueles que têm aquela obsessão em que o governo não pode gastar, nós lembramos que se a pessoa beneficiada com essa verba comer um macarrão, uma bolonhesa nos botequins da vida, ou tomar um cafezinho, esse dinheiro volta para o governo em forma de impostos, e fora a questão da geração de emprego, tem um efeito multiplicador excelente. Então, não estamos jogando dinheiro fora quando colocamos na mão de pessoas que vão consumir, que vão gerar impostos sobre o consumo, que, aliás, é um desvio do nosso sistema tributário, né? Ele vai muito em cima do consumo e menos em cima de quem tem o dinheiro guardadinho lá, que não movimenta a economia. Hoje, no nosso cardápio, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que é número 10.017, né, doutora? Exatamente. 2017, eu não citei no início. E que, enfim, homenageia quem mais merece, que é o pessoal que mantém a cultura brasileira, o sangue brasileiro que corre nas nossas veias e que é motivo de orgulho, e nós não precisamos ter mentalidade colonizada. Então, a gente agradece a visita da Denise Argento no nosso botequim. E, Denise, suas últimas considerações aí, o que você deseja acrescentar que nós não perguntamos? Gente, eu agradeço muito o convite, agradeço muito o espaço. Acho que esse tema ele é fundamental. Eu acho que a gente precisa fazer essas informações chegarem o mais longe possível, a quem mais precisa. Foi um prazer estar com vocês, as perguntas de vocês foram excelentes, me fizeram até pensar algumas outras coisas aqui, e eu queria concluir dizendo, pegando um gancho na fala do Rogério, que a cada real investido em cultura, a gente tem um retorno de pelo menos, no mínimo, R$1,50. A cultura, ela se multiplica, inclusive, em termos financeiros, em termos econômicos, né? E a gente tem a possibilidade de ser uma nação imensamente rica, não só do ponto de vista de ser uma nação extrativista, né? Fornecedora de recursos naturais, mas também de recursos culturais, que a gente tem uma riqueza imensa e muito subaproveitada ainda, né? Então, espero que essa lei ela faça a diferença para a gente e que a vida de todo mundo melhore. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.